senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Gastil, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz que vai nos encontrar, e também estamos no YouTube, além de todos os episódios do nosso podcast que ficam disponíveis lá na plataforma de vídeos do Google, também tem conteúdo exclusivo em vídeo, vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. Fica o meu convite, Talk to Biz no YouTube. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre novos negócios digitais, o cenário que a gente tem pela frente e uma análise de atratividade desses modelos de negócio, quer dizer, olhar os negócios digitais pelas perspectivas das forças de Porter. Por que eu estou trazendo esse tema essa semana? Na semana passada eu finalizei uma turma de MBA onde tratamos especificamente disso, dos negócios digitais. E dentre os debates que nós tivemos, uma turma muito boa, um abraço lá para a galera da Estácio Presidente Vargas, né, para toda a turma que acompanhou aí durante alguns sábados esse conteúdo comigo. Acho que um ponto que fica muito em evidência quando a gente fala de modelagem de negócios no universo digital é que o cenário hoje já não é mais tão atraente como foi no passado. Portanto, a gente pensar, né, em modelagem de negócios digitais há 10, 15 ou 20 anos até, era uma situação, era uma realidade. Hoje, você pensar pela perspectiva da atratividade, esses mesmos modelos de negócio, a gente já tem uma situação bastante diferente. E uma coisa que fica claro é, eu não tenho mais o mesmo nível de atratividade e a gente já começa a ter, em algumas situações, umas barreiras de entrada que ficam bastante evidentes. E aí é óbvio que a gente precisa dar uma analisada e entender, por isso eu estou trazendo essa análise pela perspectiva de Porter, que eu acho que é uma ferramenta super importante, embora seja uma ferramenta que foi criada, né, foi desenvolvida pensando muito na indústria tradicional. Eu já falei sobre a análise de Porter, o trabalho de Michael Porter, eu já falei em outros episódios, em outros conteúdos aqui do canal, mas a análise das 5 forças ainda é super relevante e se aplica 100% nos cenários digitais. Um primeiro ponto que a gente precisa discutir é, na realidade, sobre o próprio entendimento, né, do que é um negócio digital. Antes a gente pensaria em negócios digitais como os negócios que possuem um produto e uma entrega e todo um mecanismo de interação, relacionamento e atendimento com o público por meios digitais. Portanto, a gente teria essa empresa vende exclusivamente pelo digital, é um negócio digital. Ou o serviço que ela oferece depende exclusivamente de uma estrutura digital. Ok, é um negócio digital. Hoje, a gente começa a perceber que essas divisões elas ficam um pouco menos nítidas, porque na realidade a gente está caminhando para uma hibridização cada vez maior. Ou seja, eu tenho negócios que têm pontas no digital ou que têm pilares importantes do seu funcionamento no digital, mas a entrega pode ser física ou vice-versa. Eu tenho pilares importantes desse negócio que são uma estrutura física de alguma maneira, que estariam estruturados como um negócio tradicional, mas a entrega de alguma forma parte para o digital. Ou a proposta de valor daquele negócio, ela só é aquela proposta de valor porque, na verdade, a entrega ou parte dela acontece no digital. Portanto, a gente vai caminhar cada vez mais para ter modelos de negócios híbridos, e aí fica mais difícil da gente fazer essa delimitação. Isso aqui é um negócio especificamente digital, isso aqui é um negócio num sentido tradicional. Na realidade, as coisas cada vez mais caminham para se complementar. Essa dificuldade já pode ser vista, por exemplo, em alguns modelos de e-commerce, onde se vende por uma
loja virtual, mas tem um atendimento físico, tem a entrega via loja física, ou o camarada entra na loja física, mas compra pelo virtual, compra por um canal digital. Quer dizer, fica até difícil cada vez mais a gente ter as estatísticas muito certinhas do que é uma venda específica do comércio eletrônico e o que vai ser uma venda específica do varejo tradicional, porque como a gente já está vendo aí em grandes redes no mundo, mas também aqui no Brasil, já tem várias experiências bacanas nesse sentido, a gente está caminhando para essa integração, ou seja, o camarada vai estar comprando de uma bandeira, e por onde ele está acessando essa bandeira vai fazer cada vez menos diferença, porque esses canais vão estar integrados. Aí tem vários episódios aqui no Talk to Biz também, onde eu falo sobre estratégia omnichannel. Portanto, quem quiser saber mais sobre isso, basta procurar aí no feed, porque tem bastante conteúdo já sobre essa temática. Vamos lá, né? Partindo de uma perspectiva tradicional, né, de aula, quando a gente pensava num negócio digital, vamos falar de empresas onde a venda acontece pelo digital, a entrega é pelo digital e os principais canais de interação, relacionamento e atendimento são pelos digitais. E aí vamos pensar nas dinâmicas do digital. Aí você tem várias dinâmicas que são específicas do digital. A possibilidade de hipersegmentação, com a questão da cauda longa, que aí a gente pode até gravar um episódio específico sobre esse tema, mas você tem a questão da terceirização do estoque, você tem a questão de atingir determinados nichos por comportamento, pelo viés comportamental, e não necessariamente precisar que esses camaradas estejam geograficamente próximos para você viabilizar um negócio. Você tem a questão dos modelos de assinatura, o modelo freemium, os modelos baseados em microtransações, você tem os modelos de hub, né, onde você conecta duas pontas aí, ou duas partes que estejam interessadas em algum tipo de atividade, como Uber, iFood, o próprio Mercado Livre. Você tem agora, né, uma derivação desses modelos como modelo de marketplace, ou seja, você tem algumas questões ali que são bem específicas do digital. E durante um bom tempo, né, do início da internet comercial, aí, meados dos anos 90, até agora, a gente passou por algumas ondas de inovação e ondas de atratividade, por assim dizer. Por quê? Porque você tinha uma certa facilidade, e aí por isso você, sempre que tem esse tipo de cenário, essa configuração de um cenário, você tem uma certa facilidade de entrar com um novo negócio ali, né? Se a gente pegar o início da internet, o camarada que tivesse uma conexão e a capacidade para montar um site, ele de repente conseguiria viabilizar um novo negócio ali com muita facilidade, praticamente não tendo nenhuma barreira de entrada. Aí a gente tem a explosão da web 2.0, da web mais social, das mecânicas interativas, e de novo, o camarada que tivesse mínimo conhecimento ali, mínima estrutura, poderia viabilizar um negócio, um novo modelo de negócio, uma nova empresa, e daí começar a faturar sem ter muitas barreiras, muitas dificuldades que o impedissem de fazer essa entrada. Aí mais pra frente a gente tem a ascensão do mobile, que isso é uma mudança também muito importante, porque é quando a gente passa a ter internet com a gente o tempo todo. Então possivelmente na virada ali dos anos 2000 para os anos 2010, a gente começa a estar nessa virada de chave, e de meados de 2010 em diante, nos anos 2010 em diante, a gente tem essa explosão aí de aplicativos do universo mobile, e de novo você tem uma nova fase para grandes oportunidades de entrada sem grandes barreiras. Portanto, o camarada que tivesse o mínimo de conhecimento ali, o mínimo de infraestrutura tecnológica, ele montava um aplicativo e começava a disponibilizar esse aplicativo para o mundo todo. Não por acaso, em cada um desses momentos, né, você tem figuras ali de muitos empreendedores que acabam se destacando, né, de empresas que ganham muita notoriedade. Algumas delas permanecem, estão aí até hoje, outras, né, sumiram com o encerramento desses ciclos, elas também foram perdendo relevância, ou então ou sumiram ou continuam por aí, mas já não tem mais a mesma visibilidade que tinham antes. Mas o grande ponto é, nesse tipo de situação, onde você tem novas plataformas começando, é natural que eu tenha uma facilidade maior de entrada. Eu tenho poucas barreiras, e naquela época, né, a própria dinâmica tecnológica do digital não
tornava necessário, nunca tornou necessário, que os investimentos fossem muito altos para o camarada começar uma nova empresa, começar um novo projeto. E isso ainda é uma realidade hoje. No entanto, a coisa mudou consideravelmente, porque a gente começa a ter um cenário onde, ok, já não é mais nenhuma novidade, eu começo a ter um cenário de saturação. E eu começo a ter, nesse cenário, grandes intermediários, grandes players que acabam atuando como intermediários. Então a gente vai fazer aqui uma análise olhando para as 5 forças de Porter e fazendo um breve comentário sobre cada uma delas. Um ponto que é importante também a gente destacar, que também já foi tema aqui de outros episódios que eu gravei, é que a dinâmica de qualquer negócio depende sempre de fluxo de pessoas, porque as pessoas levam informação, e aí se eu tenho fluxo de pessoas, fluxo de informação, eu acabo tendo também fluxo de dinheiro. Funciona assim com um shopping, ou com um grande centro comercial, ou com um bairro que atrai um grande número de visitantes, né? Eu tenho ali um grande fluxo de pessoas, essas pessoas levam com ela informação, e com isso eu tenho também fluxo de dinheiro, porque eu potencializo ali as trocas, né, naquele espaço. Por isso que o aluguel num grande centro como esse, ou dentro de um shopping center de muita reputação, é muito mais caro do que se você pegar o aluguel num bairro afastado ou numa região que não tenha tanto essa aptidão para o comércio, que não atraia um número tão grande, um fluxo tão grande de pessoas. No mundo digital, essa mesma equação mantém a importância, só que muitas vezes a gente inverte um pouquinho essa ordem, porque na verdade no digital, para eu ter fluxo de pessoas de um ponto a outro digital, eu preciso ter a informação estruturada. Então tudo que a gente faz hoje no digital e tudo que a gente sempre fez no digital parte muito desse princípio, né? Eu tenho a informação estruturada e depois eu atraio as pessoas. As pessoas estão visitando o Google porque ali tem algum tipo de informação estruturada, daí eu tenho fluxo de pessoas e daí eu tenho o fluxo de dinheiro. A partir disso eu viabilizo novos negócios. E aí, a partir do momento que eu entendo esse fluxo, né, por que o Google faz tanto dinheiro, por que grandes plataformas, redes sociais, aí Facebook sempre fez muito dinheiro, né, Instagram e outras, por que elas são tão valiosas? Porque estruturam a informação e isso atrai o fluxo de pessoas. Quer dizer, você vai para uma grande rede como o YouTube ou para o Spotify, né, ou outras similares, porque você entende que ali tem bastante conteúdo, ali tem bastante informação, ou seja, eu tenho informação que gera o fluxo de pessoas e isso potencializa o fluxo de dinheiro, seja lá de que maneira for, seja por uma venda ou seja o dinheiro que vem pela estruturação via mídia paga, né, ou seja, ganhando dinheiro com publicidade, mas entender esse fluxo é importante para a gente olhar para essas 5 forças de Porter e entender como é que esse novo cenário digital de fato pode impactar cada uma dessas forças. Então vamos lá, vamos olhar aqui rapidamente o modelo das 5 forças de Porter. Como eu já disse, foi criado pelo Michael Porter. Ele é muito voltado, né? Ele foi criado ali no final dos anos 70 para início dos anos 80. O Michael Porter é um dos principais autores aí, um dos principais nomes da área de estratégia empresarial. Ele é muito associado à escola do posicionamento como escola estratégica, a escola de orientação estratégica, e ele criou esse modelo para a gente analisar justamente o nível de atratividade de um setor industrial. Então ele divide esse modelo em 5 forças, daí o nome da ferramenta, que são as 5 forças de Porter. Eu tenho concorrentes, parceiros comerciais, clientes, produtos substitutos e novos entrantes. Vamos olhar para cada uma delas só para vocês entenderem essa dinâmica. Quando eu penso em concorrentes, a coisa é óbvio, autoexplicativa. A preocupação do Porter qual era? Era você entender quem eram esses concorrentes dentro de um determinado setor, qual o tamanho e qual a força que cada um deles tem, porque na verdade quanto mais fortes eles são, possivelmente mais você vai ter que investir, mais você vai ter que gastar dinheiro
para conseguir competir no mesmo nível que eles. Portanto, se eu tenho concorrentes muito fortes, isso reduziria a atratividade de um setor, porque ele está dizendo ali o seguinte: olha, vai ser mais difícil ganhar dinheiro aqui. Ou se você ganhar, para você ganhar algum dinheiro, você vai ter que investir muito mais. Portanto, a primeira força de Porter analisa justamente o quanto esses camaradas podem forçar você ou te espremer ali dentro de um determinado cenário competitivo e qual o impacto disso no seu bolso. Quando a gente olha para a dinâmica do digital, onde a gente teve sempre um cenário muito aberto, porque eram plataformas novas, hoje isso já não é mais exatamente uma realidade. Na maior parte dos setores de prestação de serviço, que é o que prevalece no digital, né, mesmo quando você tem a venda de produtos, né, isso está muito ancorado em plataformas de serviços, você já tem grandes players instalados. E aí a dinâmica do digital, como ela acaba dando um fim, né, em boa parte dessas barreiras regionais, o que acontece é que no cenário digital a gente tende a ter uma concentração muito maior. Portanto, você tem grandes players globais que de fato concentram uma parte quase que absoluta do mercado com eles. Você tem concentrações acima de 90% em alguns casos. Então você tem concorrentes muito fortes que estão muito bem estruturados e mesmo quando eles não são concorrentes diretos, eles acabam atuando como grandes hubs e intermediários. E aí eu já deixo isso para fazer o link com a segunda força, nessa listagem aí das forças de Porter, que a gente vai falar dos nossos parceiros comerciais. São empresas que não atuam como concorrentes, mas elas estão antes de você na cadeia de geração de valor ou depois de você na cadeia de geração de valor. No digital, em especial, você tem grandes plataformas que, como eu falei, se tornaram grandes hubs e grandes intermediários. Eles são tão fortes que eles simplesmente possuem esse controle total do fluxo. Aquele fluxo que a gente falou ainda há pouco, dados, pessoas, logo dinheiro, muitas vezes está na mão desses grandes players. Se você pensar no Google ou na Apple, né, detentora do iOS, aí, são grandes intermediários. Se você pensar em grandes plataformas sociais, também são grandes intermediários. Grandes redes de conteúdo também são grandes intermediários. Grandes plataformas de busca, como o Google, que eu já citei, são grandes intermediários. Esses caras não só possuem um controle quase que absoluto desse fluxo de informação, portanto do fluxo de pessoas, como eles o tempo todo mudam as regras, por isso eles influenciam diretamente nesse fluxo. Olha aí tudo que a gente tem discutido, que eu já gravei vários episódios aqui, sobre o impacto da inteligência artificial para fazer esse traffic drop, gerar um tráfego de uma direção para outra e de repente inviabilizar uma série de negócios que hoje monetizam a partir desse tráfego gerado por um sistema de busca, por exemplo. Portanto, esses grandes hubs, esses grandes intermediários, eles certamente influenciam bastante na dinâmica do digital. E isso deve ser levado em consideração na hora que a gente pensa em qualquer modelagem de novo negócio que vá ter o digital ali como sua base principal. Terceira força que a gente pode citar aqui dessa análise de Porter são os clientes. Os clientes, Bruno, você vai me dizer assim, continuam sendo os clientes, né? Não muda muita coisa. Realmente não muda, mas há uma questão ali de você localizar e segmentar clientes que continua sendo algo extremamente difícil. Por mais que o digital prometa que a gente vai ter muitos dados e com isso você vai conseguir localizar o cliente com uma precisão absurda, na prática esses dados estão nas mãos desses grandes hubs, desses grandes conglomerados e no final das contas, para 99% das empresas do mundo, continua se fazendo campanha de uma maneira muito similar ao que se fazia na mídia tradicional. Eu uso filtros demográficos, geográficos e alguma coisa de filtragem comportamental para tentar direcionar para quem eu vou entregar determinados conteúdos e determinados anúncios. Mas tirando esse punhado de empresas que são muito grandes e conseguem negociar melhor com essas grandes plataformas, ou as grandes plataformas em si,
o resto da galera não tem esse acesso fácil a dados e logo fica cada vez mais difícil também para você localizar determinados nichos e tentar trabalhar com esses públicos de interesse mais específico. O que antes era talvez o grande chamariz, né, da internet, olha, aqui você vai conseguir reunir pessoas que têm um interesse muito específico, geograficamente essas pessoas não estão próximas, mas pelo digital eu consigo encontrar essas pessoas, reunir de certa maneira essas pessoas e vender alguma coisa para elas, proporcionar alguma coisa para elas. Isso já não é mais tão fácil de acontecer, porque na verdade você tem cada vez mais uma web blindada a nível de dados e coisas que a gente já discutiu aqui em outros programas. Com o avanço da inteligência artificial e com a questão de eu ter cada vez mais esses dados sendo usados para treinar grandes sistemas, é provável que eu caminhe para um fechamento maior dessas arquiteturas digitais, uma blindagem maior para que esses dados não fiquem tão expostos e não possam ser usados por empresas concorrentes para treinar sistemas ou criar novos serviços a partir disso. É algo que a gente já citou por aqui também e é, com certeza, um ponto de atenção. Por fim, a gente tem as duas últimas forças de Porter, que são produtos substitutos e novos entrantes. O que é um produto substituto? É toda e qualquer oferta que não é exatamente uma concorrente direta, mas que pode servir para resolver o mesmo tipo de problema. Então, quando a gente analisa concorrentes, eu olho quem é meu concorrente direto, né? Quem faz a mesma coisa que eu faço, quem está na mesma categoria que eu. Já produtos substitutos são ofertas que não estão exatamente na mesma categoria, mas que podem resolver o mesmo tipo de problema. E aí, no mundo físico, isso nem sempre é fácil de acontecer, porque os produtos, aquilo que é construído, acaba tendo na sua própria construção ali um direcionamento muito próprio, de acordo com o valor que você quer entregar. No mundo digital, como a gente fala basicamente de serviços, né? Tudo infraestrutura digital para te proporcionar algum tipo de conveniência, algum tipo de facilidade. E como a coisa é muito rápida e muito fluida, é difícil até você acompanhar e saber quem são os seus produtos substitutos hoje e quem pode se tornar um produto substituto daqui a algum tempo, porque as coisas estão o tempo todo mudando, né? A lógica de você acompanhar produtos substitutos bom, se eu tenho muitos produtos substitutos, talvez seja mais difícil convencer o meu consumidor a comprar exatamente o meu produto, porque ele pode resolver o problema de outras N maneiras diferentes. Por isso, a importância que Porter dá a um produto substituto. Se eu estou num cenário onde existem muitos substitutos, significa que a tarefa de vender vai ser mais árdua, que a tarefa de comunicar também vai demandar um pouco mais de esforço, tem que ser mais específica para que talvez as pessoas entendam as particularidades e os benefícios diretos daquilo que o seu produto, ou seja, a sua oferta consegue entregar. Quando você tem muitos produtos substitutos, a coisa, óbvio, fica um pouco mais complicada. E no digital, a gente pode caminhar para essas grandes plataformas terem tantos serviços agregados, onde elas, entre si, todo mundo compete com todo mundo, mas isso blinda que cada vez mais empresas menores consigam entrar. Só para dar um exemplo, né, de notícias que eu até citei aqui nos Business Drops aqui que eu solto normalmente em vídeos para os shorts do YouTube, mas o próprio YouTube querendo servir de plataforma para cloud gaming, TikTok criando serviço de música, quer dizer, você tem essas grandes plataformas cada vez mais criando serviços adicionais e fazendo com que essa competição seja de todos contra todos, só que é óbvio que num cenário de grande concentração como o digital, isso acaba fazendo toda a diferença. E aí você tem o último fator, que são os novos entrantes. E aqui talvez seja um dos poucos elementos onde você tenha um cenário inverso, né? Em todas as outras forças de Porter, você tem um cenário que se tornou mais árduo, mais agressivo. Novos entrantes, eu olho para o quanto o mercado está atraente e se tem novos players chegando para competir nesse mercado. Portanto, se o mercado está muito aquecido, eu tenho muitos novos entrantes, significa que ele tende a se saturar com maior velocidade. Portanto, Porter já colocava isso como um sinal de alerta. Eu analiso como é que está essa questão dos novos entrantes para ver se de repente esse mercado não vai passar por um ciclo de saturação muito rápido.
quando a gente pensa isso no digital, em alguns setores você tem de fato novos entrantes, mas em boa parte deles talvez você já não tenha mais a mesma empolgação dos empreendedores e dos investidores para entrar com novos negócios. Acho que essa empolgação inclusive diminuiu muito dos últimos 2 anos, porque você teve aí um novo cenário econômico que tornou o dinheiro para esse tipo de investimento a longo prazo mais escasso, mais difícil de se obter. Portanto, o apetite da galera também para entrar em alguns setores diminuiu consideravelmente. Agora é claro que você ainda tem cenários que estão bem aquecidos, possivelmente hoje todo o cenário, a parte de inteligência artificial, de novos sistemas, novos algoritmos, isso aí está muito aquecido, mas em alguns casos você tem cenários que demandam já um nível de investimento e uma capacidade estrutural muito maior. Então era diferente de pegar um camarada lá nos anos 2010 que está montando um aplicativo e pensar hoje numa empresa que está começando a trabalhar com inteligência artificial ou com novas soluções, ou com metaverso, ou com robótica. Quer dizer, você tem áreas ali que estão até aquecidas, mas que demandam um investimento muito maior. Improvável que um camarada sozinho faça algo em casa, tudo por conta própria, e depois lance, sabe? Um cenário meio mágico, meio romântico até que a gente teve durante algum tempo, e esse cenário já não é mais verdadeiro. Portanto, o que a gente pode entender para concluir é que, de fato, o cenário para negócios digitais se tornou bem mais árduo, que é a tendência natural de qualquer mercado, né? Ele passar por aquela fase de crescimento e depois entrar numa certa maturidade e num certo grau de saturação. Portanto, hoje é mais complicado você pensar a nível de negócios digitais. E também a gente tem que pensar cada vez mais que vai ficar difícil entender determinados negócios apenas como digitais. Eles tendem a ser cada vez mais híbridos. E talvez até aí esteja a chave. Quanto mais eu consiga hibridizar, talvez seja a chave para um novo ciclo de inovação. E aí eu tenho um grau de atratividade muito maior, porque aí eu vou pegar novos negócios que pegam o melhor do digital, mas conseguem entregar aquilo de uma maneira física também, ou estar integrados a ambientes físicos. E talvez essa possa ser a chave para um novo ciclo de inovação e um novo ciclo para atrair muitos empreendedores, muitos investidores. Mas aí é o meu achismo, meu exercício aqui de futurologia. Aí a gente tem que acompanhar para ver de fato o que vai acontecer. Mas acho que cabe essa reflexão sobre potencial dos setores digitais, o que a gente tem hoje e o que a gente pode ter daqui por diante. Fica aí a reflexão para vocês durante a próxima semana. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram e também no Threads. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. E sempre fica o convite para conhecerem o nosso canal no YouTube. Por fim, fica aquele meu pedido de sempre: se você acompanha esse trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua evolução profissional, compartilhe e indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento, conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos, até lá!